honrada com o convite da minha amiga, parceira, delegada de polícia, Laudelina. Foi emocionante, porque ela me proporcionou isso, porque ela já conhecia o local do túmulo de Allan Kardec, e ela fez esse convite, e fomos eu, ela e mais duas colegas espíritas, e foi emocionante, porque lá nós temos uma inscrição super importante e uma simplicidade, uma singeleza que caracteriza a nossa doutrina, né? O lugar lá do mausoléu dele imita aquela casinha do Fred Flintstone, da Idade da Pedra. Só tem as pedras assim e uma coberturazinha, uma simplicidade, mas um lugar muito inspirador. Porque, segundo o pessoal lá do cemitério, a visitação de brasileiros lá é muito grande. Então lá tem uma energia no local muito interessante. E quem me apresentou isso, entre outras coisas importantes nessa vida, foi a grande amiga, doutora e amiga Laudelina. Muito obrigada por essa oportunidade de estar aqui. Dizer para vocês que eu estive aqui algumas vezes durante o nosso processo de retorno às atividades da pandemia. E era bastante, assim, o auditório era bastante vazio, mas o grupo estava aqui reunido, às vezes 4, 5 pessoas. Mas hoje eu vejo que tem bastante, está bem mais cheio o auditório, e isso é muito bom, porque em qualquer lugar que nós estejamos, em 5, em 2, em 1, rezando, orando, é importante. Mas quando nós estamos assim, num número maior reunidos, isso é muito mais importante, né? Então isso prova muito, reflete muito o nosso amor, a nossa dedicação um ao outro. Bom, pessoal, primeiro dizer para vocês que a casa que eu frequento regularmente, que eu faço as minhas atividades, é a casa de Eurípides, né? Eu estou lá desde 2008 e a gente faz um trabalho voluntário lá, faço parte da diretoria e também atuo lá na dependência química aos sábados, fazendo o estudo do Evangelho com os internos da dependência química e às vezes do transtorno mental também. E na quarta-feira eu trabalho na área mediúnica. Então, assim, para mim é muito gratificante poder estar aqui falando de um tema, né, saindo um pouco das minhas atividades lá. Por quê? Porque dá uma oportunidade para a gente estudar e fazer reflexões. Vocês não podem imaginar como eu me emocionei preparando, olhando esse material para a gente conversar aqui hoje, tá bom? Eu devo permanecer nessa posição, é melhor para filmar, eu adoro ficar andando, mania de professor, mas tudo bem. Pessoal, esse tema, o mal e o remédio, como a Laudelina já disse, ele está lá nos bem-aventurados, nos aflitos, que as bem-aventuranças são as consolações, né? E ele foi escrito, ditado, né, através dos Espíritos para a coletânea de Allan Kardec por Santo Agostinho. Eu achei muito importante e acho muito importante fazer uma parada sobre esse tema, porque Santo Agostinho, ele foi assim, é um santo hoje, né, pela Igreja Católica, mas ele teve conflitos, como nós temos os nossos conflitos, né? Então, depois de muitos conflitos, né, ele foi se encontrando, e assim é conosco também. E quando ele se encontra, ele era um filósofo, um pensador, dos primeiros que começaram a edificação do cristianismo dentro da Igreja Católica, não tinha muitas dificuldades, isso é bastante relatado. Mas, quando Santo Agostinho se encontra realmente, faz o seu encontro com o sagrado, né, com o cristianismo puro, verdadeiro, né, ele revoluciona e ele escreve também sobre o bem e o mal, né? E aí eu fiz uma breve, eu sei que vai passar para mim, por favor,
Eu fiz um breve histórico aqui, porque eu acho importante ver de onde veio essa mensagem que está aqui. Ele desencarnou nessa experiência dele em 28 de agosto de 430 depois de Cristo. E a mensagem dele para a compilação de Kardec foi em 1863. Então, em mais de 1.400 anos, ele estava na ativa do plano espiritual, né? Acompanhando esse trabalho do cristianismo, né? Colaborando como colaborador do Cristo, passando para nós essa mensagem. Então, essa visão desse filósofo, né, que ele queria resolver esse paradoxo entre a onipotência e a suprema benevolência de Deus, né? E aqui também ele fala sobre isso e diz que, embora tenha essa benevolência suprema de Deus, o homem é livre para escolher entre o bem e o mal. E aí vai desencadear naquilo que é o nosso tema, né? Quando eu vivencio, quando eu estou numa situação que eu faço uma interpretação, uma leitura que aquilo é mal para mim, né? Qual é o remédio que eu devo procurar? Então, toda a temática desse filósofo era entre bem, esse filósofo cristão Santo Agostinho, entre bem e mal. Deus seria o bem e a doutrina de Deus e a distância que se tem de Deus é o mal. O caminho oposto à nossa iluminação divina. Então, Santo Agostinho é o autor dessa mensagem e de tantas outras dentro do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, esse filósofo, que ele pensou, isso foi pensado, não fazia parte só de acompanhar cegamente uma doutrina, mas de pensá-la e vivenciá-la, porque ele vivenciou, porque ele também andou com atitudes no mal, ele também teve suas quedas, né? Então ele pode falar sobre isso, ele pode explicar para nós como é isso, como é vivenciar o mal e encontrar o remédio. Pode passar, por favor. O mal não vem de Deus, o mal está em nós. Sempre não. Quando nós fazemos escolhas, nós escolhemos. Não, mas eu não escolhi, eu recebi um filho que veio com uma doença incurável, eu não fiz esse mal. Se você olha só nessa existência, você não encontra esse consolo. Mas nós não podemos esquecer que a nossa alma é imortal. E a imortalidade da alma nos traz o aprendizado de que estamos a caminhar sempre. Então, se eu olho com uma visão de uma existência que para nós espíritas já não tem dificuldade, porque nós cremos na imortalidade da alma, mas a gente fica abatido quando vem o mal, a doença, a tristeza, a infelicidade na nossa vida. Será por quê? Por que nós ficamos, né? Então eu coloquei que nós temos dores e sofrimentos individuais e coletivos. Os compromissos são coletivos, mas eu também tenho os meus individuais. E eu preciso crescer em ambos. No individual, a perda emocional, o desencarne precoce de pessoas queridas, a doença física, a doença espiritual, a doença moral, a doença psicológica, né? Quantos de nós passamos pela experiência do transtorno mental? Talvez uma existência inteira, a gente observa lá na casa de Eurípides, uma existência inteira de uma pessoa ali com um transtorno mental, talvez nem tenha toda a consciência desta vivência, mas naquele
mal daquela experiência tem um aprendizado para aquela pessoa e para a sua família. Então, esse mal que se apresenta talvez seja uma reparação para uma próxima jornada numa situação melhor. Quando se tem isso no coração, é consolador. A injustiça é uma coisa que nós apreciamos, observamos como mal, né? A violência física, moral, a gente que é delegada, né, Laudelina, a gente trabalha muito com isso, é muito sofrimento, é um sofrimento que atinge um grupo familiar, não é só uma pessoa. E será por que esse grupo familiar passa por essa experiência? E qual seria o remédio? E aí tem, para nós que lidamos diretamente, já lidamos com isso, tem um aprendizado também muito grande, porque você vê mães de autores de crimes, que o amor dela por aquele filho não diminui. Ela vê todo o seu comportamento, mas ela está ali consciente de que o amor de mãe dela tem que ser o que ele tem para receber nessa experiência. Então isso nos ensina, nos comove. É um sofrimento e aquela pessoa ela tem uma força, a gente observa. A pessoa, a família, a mãe principalmente. E o sofrimento coletivo, né? As guerras, as tragédias, os fenômenos que a natureza traz naturalmente pela movimentação do planeta, mas que se transformam em grandes tragédias, né? De tsunamis, maremotos. Isso é um sofrimento. No Brasil, vamos falar do nosso mais próximo aqui, muitas enchentes, né? Desmoronamentos que trazem ali muito sofrimento. É um mal, né? E o remédio para esse mal, a gente tem isso sempre, né? É uma rotina nossa, às vezes com maior ou menor número de vítimas, né? Pode passar. Então, como agir dentro dessa dor, desse sofrimento, né? Um sofrimento coletivo recente que nós passamos, ainda estamos aí nesse período da pandemia, né? De Covid. O planeta já passou por outras, mas a nossa experiência é essa, né? E no período da pandemia eu observava e fui ler e pesquisar muito sobre isso, das pandemias do passado, né? Então, em cada ciclo nós temos esse aprendizado. Vieram várias, né? Nesse momento nosso foi essa, mas nós sempre passamos por isso. Por quê? Porque existe aí um aprendizado, existe aí um remédio. E como agir diante dessa dor e desse sofrimento? Nós gostamos de sofrer? Não, nós não gostamos de sofrer. Exceto aquelas pessoas que têm algum problema patológico. O sofrimento não é escolha pessoal, mas é uma circunstância que nos apresenta. É uma circunstância para nos auxiliar a corrigir as nossas imperfeições. Mas até quando nós vamos precisar sofrer? Até quando nós conseguirmos fazer escolhas melhores? E essas escolhas vão refletir nas nossas experiências futuras. Um orador espírita lá do grupo Regeneração, que eu frequentei muitos anos, o Dr. Eli, ele falava assim, sempre na sala de aula, quando ele ia dar aula: quem aqui está preparando a sua próxima encarnação? Porque hoje eu estou preparando a próxima. Então toda a minha atitude hoje é de preparar para a próxima encarnação, porque com certeza eu vou reencarnar. Então deixa eu me melhorar, fazer tudo o que eu puder, porque aí o mal que vai me afligir vai
estar mais habilitado, suportável, mas me isentar dele eu não vou conseguir. Por quê? Porque isso é uma lei natural, uma lei de causa e efeito. Eu posso, com as minhas atitudes, amenizar, ganhar bônus, mas eu não vou fugir dessa lei universal de amor, que é a lei do retorno de causa e efeito. Então, o preparo da minha encarnação já é a prevenção para que eu não precise de remédio. Porque nós estamos falando de mal e de remédio. Joana de Ângeles, no livro Despertar do Espírito, explica: o ser emocionalmente estável, ele não se exalta diante do sucesso e nem se deprime diante do fracasso. Nessa frase da Joana de Ângeles, eu substituiria assim: o ser emocionalmente estável, em equilíbrio, não se exalta diante da alegria, da felicidade, ele recebe tudo com severidade. E também não se deprime diante do fracasso. Então, o que é isso? Isso é viver a vida com equilíbrio. E na leitura que a Laudelina fez no início, falava exatamente disso. Que o equilíbrio é um estado de alma. Quando eu consigo receber a dor, conviver com a dor e ainda assim ter equilíbrio e paz. É difícil? É. Muitas tradições religiosas olham para os espíritas com admiração em relação ao comportamento que nós buscamos ter, e muitos conseguem até melhor, diante da perda de pessoas queridas. Nós não sofremos? Sofremos muito, muito. Mas nós temos uma certeza. E essa certeza é a fé. Que fé? A fé que há um outro lugar, numa outra dimensão, uma outra experiência para o nosso ente querido. Então isso é o remédio. A fé é o remédio. O que é? Qual é o remédio para o mal? Essa morte, eu me sinto feliz e alegre? Jamais. Ninguém vai sentir, porque tem saudade, porque tem separação, porque é difícil deixar ir aqueles que nós amamos. Mas, quando eu tenho a fé, de novo, na imortalidade da alma, eu tenho esse consolo, eu tenho esse remédio para o meu coração. A gente sofre, a gente demora, não é fácil, essa dor está sempre ali latente, mas ela pode ser convertida em muitas oportunidades de servir, de trabalho do bem, de reforma íntima, de olhar para outras questões que não se olhava antes, não é? Pode passar. Então, o remédio é a fé. O mal que vem para mim, se eu tenho fé, eu consigo processá-lo. Esse mal, eu tenho fé. Vamos pegar, tirando do aspecto religioso, vamos para o aspecto da nossa vida prática. De repente, eu me vejo sem trabalho. Eu confio na minha capacidade. Eu sei, isso é muito ruim, eu tenho família, eu tenho filhos, mas eu tenho fé que com o meu esforço eu vou conseguir novamente um outro meio de sustentar a minha família. Eu tenho confiança de que eu não estou só, de que há um propósito melhor. E sempre há, porque muitas vezes
Esse mal que se apresenta hoje como desemprego pode ser um mote, pode ser aquilo que vai me fazer encontrar um lugar melhor para eu trabalhar. Isso no aspecto materialista. E assim é em todos os outros aspectos. Então, de quem é que depende a interpretação do mal que acontece comigo? Só eu posso ter essa grandeza, essa certeza. O remédio, a fé. Compreender os propósitos do amor incondicional. Quantas e quantas obras espíritas nos trazem relatos através de obras romanceadas, de tragédias, né? De pessoas que às vezes vêm com um compromisso de não incidir mais, por exemplo, em crimes, e aí só quando a pessoa está prestes a se envolver, acontece um acidente e essa pessoa fica impossibilitada de praticar uma conduta criminosa. Outros relatos de pessoas que às vezes tiveram casos pretéritos de suicídio e vêm para uma encarnação de aprendizado, e quando ele está prestes a se envolver e cair de novo, ir para a queda novamente, e aí acontece um fato e ele não consegue mais aquele intento porque veio uma limitação de locomoção, uma falta de condição, às vezes uma doença, um infarto, que vai levá-lo para a cama e ele não consegue mais assim, realizar essa intenção. Então esse mal que apareceu ali é remédio para a ocasião. Então, em tudo, dai graças. Na verdade, isso resume tudo. Mas como eu vou dar graça, né? Aconteceu um fato interessante esse final de semana, eu gosto de compartilhar. Eu viajando com uma amiga, nós estávamos em Alto Paraíso, fazendo lá uma imersão. E ela recebeu, a gente não pegava o celular só uma vez ao dia, e ela recebeu a notícia de que aqui na cidade próxima, ela me autorizou a falar sobre isso, que a gente comentou, o irmão dela tinha levado um tiro. Não veio a óbito, mas levou um tiro, foi conduzido para o hospital. Quando ela viu a notícia, eu falei, olha, fica tranquila, se você não quiser retornar lá para a sala, eu estou bem, eu vou te explicar uma coisa. Sabe onde ele levou um tiro? Numa casa de jogo clandestina. Que nós, os irmãos, minha mãe, a esposa, os filhos, estamos lutando para tirar ele de lá. E não conseguimos. Um remédio amargo. Poderia até ter ceifado a vida dele, mas não ceifou. Por quê? Porque é uma chance. Esse remédio é uma chance. Esse remédio é uma chance. E aí, foram as conversas lá no grupo da família, foram evoluindo, e eu observei que era uma opinião da família em relação a isso. Bom que agora vamos ver se ele se afasta desse ambiente. Então, o que vem como mal, levou um tiro, mas tem um contexto. Mas a gente não pode ficar falando isso assim com qualquer pessoa, porque senão a pessoa pensa que a gente é perverso, né? Porque tem uma complexidade nisso. E só quem entende perfeitamente essa complexidade é quem está vivendo a experiência. Quem está vivendo a experiência? A família dele, a esposa, os filhos, a mãe, as irmãs, o irmão, né? Veio esse mal como um remédio. Também é remédio a confiança no Pai amoroso e compassivo. Esse amor de Deus por nós, a gente tem que se conectar com Ele. Aquilo que a Laudelina falou também, através da oração, da meditação, eu consigo
Criador espera pacientemente o aprendizado pela nossa transformação moral. E no nosso caso, que estamos aqui encarnados no planeta Terra, que já viemos exilados de Capela para realizar aqui o nosso crescimento nas virtudes, né? E Deus está pacientemente esperando há quantos mil anos a nossa melhoria moral, né? Dizem algumas obras que alguns que encarnaram aqui já até retornaram à Capela, que é um planeta já regenerado, mas nós ainda estamos aqui. Por quê? Porque precisamos crescer em virtudes, porque viemos para cá como uma oportunidade desse Deus que espera pacientemente pela nossa transformação. E assim como aquele pai e aquela mãe zelosos, que estão sempre vigilantes, né? Não é que Deus nos manda o mal, Ele não nos manda o mal, né? O mal é um reflexo do nosso próprio comportamento. Então, é como o pai que diz, eu sei como que é difícil para desligar quando toca assim. Eu fico solitária com você, eu já passei por isso. Tá tudo bem. Então, esse mal, né, ele não é do Deus vingativo. É uma consequência natural. O pai amoroso e a mãe amorosa falam para o filho: não vai lá nesse lugar hoje que não vai ser bom para você. Não vai. Por quê? Porque eu não quero que você vá. Não vai ser legal, porque o pai sabe que lá vai ter tais e tais circunstâncias. Deus sabe que vai ter tais e tais circunstâncias em atitudes e locais que nós vamos. Mas nós vamos. E Ele deixa, porque senão como eu vou aprender? Não vou aprender. Então Ele não é mal. Mas a gente tem que ter muita compaixão quando a pessoa fala: por que Deus fez isso comigo? Por que Deus tirou meu filho de mim? Não é? Ele não faz isso, né? Existe todo um contexto para que isso aconteça, né? Talvez a experiência daquele filho que morreu em idade infantil era para vivenciar 4 anos junto com aquela família. É muito triste, mas é assim. Porque se a gente confia nesse Deus, a gente sabe que a morte precoce dessa criança é um aprendizado para os pais, é um aprendizado para o próprio Espírito. Ele quer que nós adquiramos a nossa consciência no bem. Porque tudo passa. O que é bom passa, e o que é ruim também passa. Tudo passa. E passa novamente. E qual é a dosagem do remédio? Nós falamos qual é o remédio. E agora é a dosagem. Qual é a dosagem? Eu adoro ler de remédio. Adoro. Eu olho, o princípio ativo, olho tudo. Porque o meu primeiro curso que eu fiz foi para farmácia bioquímica. Eu não passei na faculdade federal. E aí, como lá em casa ou era federal ou era nada, eu tive que fazer mais um ano de cursinho. Aí eu comecei a trabalhar e não tinha mais como eu fazer período integral de faculdade. Aí eu fiz direito. Isso também, que parecia mal, eu não ter passado com a farmácia bioquímica, era o meu bem, porque eu sou muito feliz com o curso que veio para mim, né? Então, nem todo mal é mal. Então, eu tenho esse negócio com medicamento e tal, aí eu achei bom fazer essa analogia. Qual é essa dosagem, né, que eu devo usar desse remédio? As doses são ininterruptas. Não tem esse negócio de tomar 30 dias e nem 3 vezes ao dia. Não. Esse remédio, ele tem que ser nas incontáveis horas do dia. A
fé é para as incontáveis horas do dia. Incontáveis. Não tem interrupção. Não, hoje eu não vou ter fé. Hoje eu levantei sem fé. Hoje eu não acredito, não acho que Deus é bom e compassivo. Não. Não tem. E todas as horas do dia, nessas doses, são de prática no bem. O tempo dessa medicação, prazo indeterminado. Muitos de nós usam remédio prazo indeterminado. Eu uso, eu tenho um colírio para glaucoma, está escrito na receita, prazo indeterminado, até o dia que eu morrer. E eu já avisei o pessoal, se eu for com tem que entrar lá dentro e colocar o remédio, porque se eu melhorar e sair, talvez seja tarde, então me põe esse remédio lá. Então esse é o remédio de prazo indeterminado. A fé. E a fórmula, o que tem nessa fórmula de remédio? O alto amor. O alto amor. Então o princípio ativo desse remédio é o alto amor. Porque não adianta, eu não vou, se eu não estiver bem comigo, o que adianta eu ter fé? Se eu não estiver bem comigo, eu não tenho fé, não combina. Então eu tenho que cuidar de mim, da minha emoção. Mas não é cuidar de mim egoística, egocentricamente, como eu sendo o centro das coisas. Eu cuidar de mim, das minhas emoções, me fortalecendo, fazendo coisas que não me agridem, não permitindo que venham agressões a mim, para que equilibradamente eu possa cuidar dos males que vierem a mim. Já viu aquela pessoa que você fala assim, nossa, eu tenho uma notícia para te dar? Aí você dá a notícia e ela fala, cara. E aquilo ali ela já está pensando, como é que ela vai trabalhar para vivenciar aquele problema. Eu conheço algumas pessoas assim, né? Esse alto amor é o princípio ativo. E o que mais tem nessa fórmula? A benevolência para com todos, a indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Porque se eu não tiver alto amor, eu não vou conseguir perdoar ninguém, porque eu preciso estar bem para saber que eu preciso perdoar. Porque também se eu não perdoo hoje, eu não tomei o remédio. E essa falta de perdão vai refletir em problemas para mim lá na frente. Adoro isso. A gente fala muito com os meninos lá na Casa de Euripides sobre benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Aí me veio a intuição de falar de alguns casos de cura da dor que eu achei interessante. Sair um pouco do evangelho e tal. E me chama muita atenção a atitude que a Lucinha Araújo, mãe do Cazuza, teve, criando a Sociedade Viva Cazuza, quando a dor dominou aquela mulher. Porque os mais jovens não se lembram do Cazuza, mas quem tem mais de 40, 45, deve se lembrar. O Cazuza, ele teve AIDS, foi daqueles casos AIDS que não se sabia o que fazer, não tinha medicação. E os pais dele eram ricos, porque o pai dele era dono de uma gravadora muito poderosa no Brasil, ele era muito rico. E quando ele morre, porque a mãe dele tentou e só teve um filho, né? Quando tentou todos os meios dos Estados Unidos, nada resolveu e ele veio a óbito. E o que ela fez para curar essa dor? Ela criou essa fundação, essa sociedade Viva Cazuza, que cuida de crianças, adolescentes, crianças em tenra idade com AIDS. E eu ouvi algumas entrevistas dela, já tem hoje dessas crianças, já são adultos, que aquela sociedade salvou, conseguiu
poderiam estar condenados à morte. Então, o que ela fez nessa dor? Ela transformou essa dor. Né? Lógico que se você for ver alguma entrevista dela, se tiver interesse, é bom, eu assisti algumas, ela tem algumas questões mal resolvidas, é um pouco cética, ela mesma se diz, mas está tudo certo, a experiência dela é essa, mas nas mãos dela está tudo bem que ela conseguiu fazer. A Viviane Senna, nossa, Instituto Ayrton Senna, maravilhoso, também a dor da morte do irmão, fez com que ela pegasse os recursos, porque ele era rico, e transformasse em uma fundação. Mas o que é essa fundação? Essa fundação é espetacular. Eu já fiz cursos que ela levou para todo o Brasil para habilitar profissionais a trabalhar com adolescente autor de ato infracional, para saber como lidar, para saber como atrair ele para um estudo. E deu bons frutos. E ela está até hoje na fundação, e essa fundação Ayrton Senna trabalha educação, forma professores, e os próprios alunos da fundação são estimulados a serem professores. Também muito interessante foi a dor. Foi uma forma de renascer do luto. A dona Carmen, mãe do Leandro, da dupla Leonardo, que criou aqui a Casa São Luís, um trabalho bem mais simples, mais singelo, mas está lá ajudando os pacientes de câncer que vêm de outros estados da federação, não tem onde ficar, ou de outras cidades do estado, ressignificando a dor, ressignificando o luto. Então, quando ela está ali recebendo aquelas pessoas, o filho dela morreu de câncer, ela está ressignificando, ela está curando a ela. E essas bênçãos divinas vão expandir até a família dela, até ele mesmo, onde quer que ele esteja. E um relato de uma mãe que eu achei muito emocionante, que eu vi de um filho de 16 anos, que em 19 dias ele deu um mal-estar, uma dor de cabeça, foi para o hospital, chegou lá, altíssima infecção, 19 dias e ele não suportou. E essa mãe sofreu muito, porque foi um momento difícil de ter esse filho sozinho e tudo. E ela ficou muito ansiosa, a vida dela não foi fácil, nem antes nem depois que ele se foi. Mas ela fala que ela libertou, disse para ele, ele falava assim na UTI, mãe, eu estou sentindo o cheiro de flores. Aí, mas assim, muito mal, né? Não cabe aqui transcrever. E ela disse que veio no coração dela assim, liberta ele, fala para ele que ele pode ir. E ela disse que foi muito doloroso, mas que consolou muito e consola o coração dela até hoje, porque depois que ela passou por essa experiência, ela resolveu fazer um curso de enfermagem. E hoje ela é enfermeira. Então ela disse que quando vai cuidar das pessoas, é como se ela estivesse cuidando do filho dela. Ela ressignificou a dor e o sofrimento. Esse é um remédio. O que nos ensinou o sofrimento coletivo, né, da pandemia? Essa é uma reflexão para nós fazermos. Porque tem o individual e tem o coletivo, né? Então nós ficamos em casa, nós ficamos desesperados, nós perdemos amigos, parentes, pessoas queridas, às vezes famílias inteiras. Já deu meu tempo? Já? Então, esse exercício de paciência, nossa, mas por que a humanidade tão avançada em tecnologia, em ciência, em medicina, em medicação, passa por essa experiência? Porque lá no tempo do cólera, né, e de outras pandemias, não tinha saneamento básico na maioria, não existia, não tinha remédio eficiente, e com toda a nossa tecnologia, com todo o remédio eficiente, com tudo, nós perdemos pessoas e muitas pessoas, né? Muitos amores, muitos amigos, muitos. E o que eu tenho que aprender com isso? Né? Eu tenho que aprender da
ele ficou internado e ele passou por uma experiência, porque ele ficou em estado gravíssimo, não chegou a ser entubado, mas ele ficou na UTI, no respirador, mas não era entubado. E ele disse que ele sonhava que chegava um soldado, não era soldado, pessoas comandadas por alguém, dizia: leva esse, é para levar esse. E ele via a hora que eles iam retirar ele dali. Então, a interpretação que ele fez, que eram alguns inimigos espirituais que demandavam, que queriam tirá-lo dali, que queriam desestabilizá-lo. Segundo ele, em uma dos relatos, ele fala que um deles falou assim: olha, se vier alguém te visitar, você fica, não abre a boca, porque se a sua esposa vier te visitar, ela também vai morrer, ela também vai pegar Covid. Na verdade, ele foi para o hospital levar a esposa, ela conseguiu ir embora e não teve nada, e ele ficou muito mal. Então, uma experiência. Então, todos os casos têm uma história. Todo mal que aconteceu tem uma história a ser resolvida. Ainda que isso tenha vindo coletivamente. Então, nós ficamos mais, nós oramos mais, nós recolhemos mais nos nossos lares, nós tivemos mais solidariedade, mais compaixão, nós ficamos mais sensíveis. Talvez nós, no planeta, estivéssemos precisando desenvolver mais a sensibilidade. Foi um tempo que todo mundo teve que dar um tempo para pensar. Muito hoje, a gente recupera muito rápido, mas foi muito difícil para cada um de nós. Então, com certeza, a forma que você recebeu aquele momento de pandemia, se foi com revolta, se foi com paciência, com tolerância e resignação, cada um vai ter um resultado. Para quem ficou, e para aqueles que se foram, nós não sabemos, não temos a sabedoria. Qual é a experiência de cada um? Eu quero que vocês pensem nisso. A maldade, a bondade está em nosso olhar. Então, não é dito que o objeto observado depende dos olhos do observador. Então, quando você vê uma mãe com 3 filhos autistas, no lugar que eu moro, tem uma mãe jovem, uma jovem mãe, que tem 3 filhos homens autistas. Um é mais leve, um é intermediário, mais severo. Então, a vida dela é toda dedicada a essas 3 crianças. E ela é uma resignação, uma alegria, uma bondade. Ela organizou um grupo de pais de autistas para que eles cotizassem e trouxessem a cada 60 dias. Vem 2 profissionais de São Paulo aqui reunir com esses pais para orientá-los a como lidar com seus filhos e como é que um casal, pai de autista, consegue levar a sua vida de casal sem sofrer, sem perder a beleza da vida de casal. Ela organizou tudo isso. Ela está no remédio. A gente olha e fala: nossa, mas 3. A minha amiga, vizinha bem próxima a ela, fala que: olha, Cláudia, um exemplo, porque eles gritam e tem hora que gritam os 3 ao mesmo tempo. E ela está firme, feliz, faz as suas obras sociais, e passeia com os meninos e leva eles para se relacionarem, não esconde, não nega,
enfermo descrente, sem fé, da ação de todos os remédios, é o primeiro a trabalhar contra o próprio restabelecimento. É uma palestrante, a Aline Náurea, que fala isso. Então, quem é descrente trabalha consigo, contra a sua própria melhoria e evolução. Aquele que sofre e tem fé, este ficará sobre a proteção do Senhor. Sofrerá menos. Lógico, quando eu sou mais tolerante, quem sofre menos sou eu. Quando eu sou revoltado, eu sofro mais. É igual a lei de causa e efeito. Aquele que sofre e tem fé ficará sob proteção, sobre a égide do Senhor. Sofrerá menos, com o dever da responsabilidade de viver. Nossa, eu achei lindo isso. Nós temos o dever, a responsabilidade de viver bem. Porque nós somos filhos de Deus. Tem um projeto para cada um de nós de crescimento, de evolução. Nós somos necessários onde nós estamos, na família que nós estamos, no trabalho que nós estamos. Onde eu vou, eu sou necessário, eu tenho um papel ali. Não, eu não tenho. Tem gente, não, eu tenho vida, não sei o que eu vim fazer nesse mundo. Ah, você tem muita coisa. E quando você não sabe, fica procurando. Porque talvez o seu objetivo é a procurar. Porque às vezes você desprezou muitas oportunidades. Eu não tenho habilidade para fazer nada. Talvez porque desperdiçou habilidades. Né? Cuide-se. Ame suas experiências. Não seja revoltado. Você está destinado a evoluir. Eu acho que terminou, né? Terminou. Gratidão a GAF por essa oportunidade. Fico muito feliz de ter estado aqui com vocês. Eu espero que tenha feito algum sentido para vocês em relação a esse remédio. Vamos pensar mais no remédio do que no mal. Muito obrigada, muita paz, que Jesus